CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, ouvintes da Rádio CBN, aqui é Andréia Salsa, do CBN Vida Profissional. O Dia das Crianças, celebrado amanhã, 12 de outubro, é uma ótima oportunidade para falarmos sobre um tema que tem ganhado espaço no mundo corporativo, a presença dos filhos no ambiente de trabalho dos pais. Esse tema de hoje ele foi inspirado em algumas reportagens recentes que saíram na Forbes e no Jornal da USP, relacionado a esse assunto que a gente traz hoje. Na verdade, essa prática não é nova, né? Algumas organizações já fazem isso há bastante tempo, seja por meio de programas formais, como o Dia da Criança na empresa, normalmente as empresas gostam de colocar alguns títulos, ou seja, de forma mais espontânea, né? Permitindo visitas ocasionais. Mas o que chama atenção é que esse movimento vem crescendo, ganhando novas formas e novos significados. Cada vez mais empresas entendem que permitir a presença dos filhos no trabalho, em momentos planejados, naturalmente, pode ser algo muito positivo, tanto para os pais quanto para as crianças e até para o clima organizacional. Essa experiência, além de gerar momentos afetivos, ela aproxima as crianças da realidade profissional. Elas começam a entender de forma concreta o que significa trabalhar. Veem seus pais em outro papel, em outro contexto. Isso desperta curiosidade, pode despertar senso de responsabilidade e, em muitos casos, ajuda a imaginar futuros caminhos de carreira. Por exemplo, se seu filho for um adolescente. É claro que a ideia não é transformar o escritório em um parquinho, né? Trabalho é trabalho. É presença de criança no ambiente de trabalho que precisa ser planejada para que seja agradável, segura e saudável para todo mundo. Um ponto importante é avaliar a idade e maturidade da criança. É fundamental que ela já tenha condições de compreender que está num espaço profissional, que existem regras, rotinas e responsabilidades. E que o papel dela naquele momento é observar, aprender e respeitar os limites. Eu, por exemplo, estive recentemente em um fórum profissional e um casal levou um bebê. Então, som alto, temperatura do ar estava mais fria, eu lembro, e muitas pessoas, enfim, presentes, né? Fórum é aquela, né, aqueles comentários, aquele agito, e naturalmente bebês choram, e foi o que aconteceu. Então, esse ponto da idade ele é bem importante, né, para não gerar estresse para ninguém e, sobretudo, para a criança. Então, planejar o dia com antecedência faz toda a diferença. Organizar pequenas atividades, mostrar o que você faz, apresentar colegas de equipe, que legal se você for um líder, apresentar a sua equipe, apresentar a sua liderança, né? Ali deixar a criança conhecer o ambiente profissional, tudo isso contribui para que a criança se sinta incluída e, ao mesmo tempo, permite que você continue sendo produtivo. Então, entre os objetivos, os benefícios dessa prática, né, a gente pode destacar alguns. Então, fortalece os laços familiares e gera mais engajamento da família com o trabalho dos pais. Não tenho dúvida que isso é um benefício muito grande, inclusive para a empresa, que ganha ali, pode ganhar aliados, né, no engajamento e manutenção daquela força de trabalho. Ajuda a criança a entender desde cedo como funciona o mundo adulto e o valor do trabalho. Pode despertar vocações e interesses profissionais de forma natural. Muitas pessoas lembram com carinho da primeira vez que foram ao trabalho dos pais e se inspiram até hoje com isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, não sei vocês, ouvintes, inclusive diz aí pra gente se vocês também lembram dessa experiência tão agradável de visitar o trabalho dos nossos pais. Mostra na prática como gerenciar tempo e responsabilidades, aprendizados úteis para a vida escolar e pessoal da própria criança. Amplia a sociabilidade, um fator comprovadamente benéfico para o desenvolvimento infantil. Inclusive, nessa fonte do Jornal da USP, que veio conduzida por uma pesquisa do professor Luciano Nakabashi, que mostra que crianças expostas desde cedo a ambientes coletivos, como, por exemplo, creches e espaços de convivência, apresentam melhor desempenho escolar, menos problemas sociais e até melhores indicadores de saúde no longo prazo. Olha que interessante essa pesquisa. Mas é claro
que junto com os benefícios vem também responsabilidades e cuidados importantes nessa prática de levar os nossos filhos para o ambiente profissional. Então vamos lá, alguns pontos de atenção que eu destacaria. Evite que essa prática se torne algo frequente demais. Trabalho é trabalho, né? Se for recorrente, pode haver uma confusão entre o espaço profissional e o familiar, tanto para a criança quanto para você. Avalie o tipo de atividade que você desempenha. Né? Em algumas áreas, o ambiente pode oferecer riscos à segurança da criança e a empresa precisa garantir condições adequadas para recebê-la. Explique claramente para o seu filho e lembre-se disso, você também, sobre a diferença entre tempo de trabalho e tempo de família, né? Que ele está indo ali no ambiente profissional, com o pai ou com a mãe, às vezes com ambos, né? Porque às vezes os dois trabalham na mesma empresa, mas que há essa separação. Estabeleça limites de horário, algumas horas costumam ser o suficiente para que a experiência seja positiva, sem interferir nas responsabilidades de ninguém. Combine, naturalmente, previamente com a liderança ou com a equipe. Uma visita bem organizada evita imprevistos, barulho excessivo ou desconfortos para colegas. E, se possível, envolva a criança em uma pequena tarefa simbólica para que ela se sinta parte daquele ambiente, algo leve, como atender um telefone ou fazer uma anotaçãozinha num caderninho, que gere esse pertencimento e esse aprendizado. Vale também lembrar que essa experiência não substitui a presença de qualidade em outros momentos da rotina da criança. Levar o filho ao trabalho não é uma solução para a falta de tempo ou para compensar ausências, né? É um gasto que a empresa está ali envolvendo, né? E se abrindo, e é um gesto complementar, né? Que pode fortalecer aí vínculos e gerar boas memórias, desde que bem conduzido. Um outro aspecto importante é o exemplo que os pais dão nesse momento. A criança, não tenha dúvida, está observando como você se comporta, como você fala com os colegas, como você está ali gerenciando o seu tempo. Ela aprende mais com o que vê do que com o que ouve, né? Então, a gente também é esse exemplo. Por isso, esse também é um momento de mostrar, sem precisar falar muito, valores importantes sobre respeito, responsabilidade e colaboração. Para as empresas, incentivar iniciativas como essa pode trazer ganhos bem interessantes para o clima organizacional. Mostra que a organização valoriza as famílias dos colaboradores, que entende que as pessoas não deixam de ser pais e mães quando estão trabalhando. Isso fortalece vínculos, melhora o engajamento e humaniza o ambiente corporativo, sem sombra de dúvida. Então, em resumo, levar os filhos ao trabalho de forma planejada e consciente pode ser, sim, uma experiência rica e transformadora, tanto para as crianças, que ampliam seu repertório de mundo, quanto para os pais, que têm a chance de mostrar um pedaço importante das suas vidas, e também para a empresa, que se torna um espaço mais humanizado e acolhedor. E talvez, quando você menos esperar, essa visita será lembrada pelo seu filho ou pela sua filha no futuro, como um dos momentos mais marcantes da infância. Eu tenho essa memória e eu desejo que os filhos de vocês também tenham. E amanhã, né, mesmo para quem o trabalhador que optou por não ter filhos, que amanhã, no Dia das Crianças, né, a gente deixa a nossa criança interior despertar, desenvolver, e que todo mundo tenha um domingo muito feliz em família. E espero que vocês tenham gostado do nosso comentário de hoje e espero vocês também no sábado que vem. Até lá e um ótimo final de semana.